Durante a caminhada desses 75 anos, não podemos esquecer de perceber a importante presença da Igreja nos meios de comunicação. No tempo dos apóstolos, a forma de comunicação eram as cartas, o boca a boca, as viagens marítimas. Era uma forma que eles usavam para evangelizar. Com o desenvolvimento da comunicação, a igreja deve acompanhar os meios, porque ela deve estar onde o povo está. Hoje a igreja busca acertar os passos, não é? Busca responder a algumas urgências. Vivemos um momento de travessia não muito fácil, porque assim, há muitos desafios do ponto de vista ético, moral, pastoral. Então hoje a igreja ela busca realmente evangelizar, não é? Tentando chegar realmente aos corações. Hoje a diocese ela tem uma preocupação muito grande, uma atenção, um olhar muito voltado para a questão da evangelização através dos meios de comunicação. Claro, a TV, rádio, né? Existe programa de rádio da diocese, existe a transmissão de missas, existe a transmissão da palavra do bispo pela TV, pelos rádios, pela rádio, né? Mas a diocese tem tido um olhar também muito atento às redes sociais. A igreja ela está sempre atenada com o tempo. Então, não existe uma condenação do tempo. Então, hoje pensar nos meios de comunicação, pensar na riqueza que são os meios de comunicação. Então, o que é que a igreja faz? O que é que a diocese de Caruaru faz? É usar bem os meios de comunicação e ensinar a juventude a usá-lo bem. Não somente chegamos ao nosso território diocesano, mas hoje o território torna-se mais amplo, porque alcança bem mais longe e a muitas pessoas, né? Então, percebemos também a busca imensa de internautas, de pessoas que acompanham aquilo que é transmitido aqui diretamente da Diocese de Caruaru, através do nosso bispo, Dom José Rui. Elas acompanham e às vezes uma homilia dele, uma pregação, um evento daqui da Diocese tem tamanha repercussão não somente no território diocesano, como também a nível nacional e até internacional, né? Então, nós temos, a diocese em si, ela tem investido nisso, construiu agora, né, um espaço de estúdio, inclusive para a realização de podcasts, né, de transmissões, de gravações. A palavra do nosso bispo é sempre gravada ali. Então, a diocese ela está atenta, está preocupada, e inclusive abrindo espaço também para que pessoas, sejam elas jovens, adultas, né, mas que têm essa, vamos dizer assim, essa veia de evangelização através das redes sociais, que elas também estejam inseridas nesse trabalho. Então a igreja deve acompanhar essa modernidade, não deixando a essência, claro, ela como instituição sagrada, criada por Jesus, mas ela precisa estar onde o povo está. Então ela deve acompanhar os meios de comunicação. Hoje temos as redes sociais, temos a internet, temos tantas outras coisas, a inteligência artificial, por exemplo, que está chegando aí. Então ela deve falar sobre esse assunto, deve comentar, deve refletir para ajudar os fiéis a também estarem unidos num único propósito, que é alcançar o dia, o céu. Enquanto os jovens hoje na nossa diocese se envolvem no Instagram, se envolvem nas redes sociais, se envolvem em tanta coisa para anunciar, para evangelizar, para tornar Jesus conhecido aos outros jovens. E nada melhor do que utilizar os meios que todos estão utilizando para isso, né? A rádio, a televisão, a internet. Então, tudo isso são meios de comunicação que também nos ajudam na evangelização, em fazer conhecida e tornar conhecida a história da igreja, a história da diocese, a história de Jesus. Posso dizer a diocese, né, mas posso também ressaltar Dom José Rui, que hoje é o nosso bispo.
tem uma preocupação com todas as realidades das pessoas, dos leigos, das pessoas católicas. Então, desde as crianças, com os projetos de catequese, de evangelização das crianças, uma grande preocupação com a juventude, porque hoje a juventude vive um distanciamento, de forma quase que geral, da igreja. Então há uma preocupação maior com a juventude também por conta dessa preservação da salvação, pela preservação da espiritualidade, da vivência religiosa de cada jovem. Então a Igreja Diocesana ela vai promovendo alguns eventos e vai apoiando também aquelas realizações que são feitas, aqueles eventos que são realizados, seja por pastorais, movimentos, ou por novas comunidades, ou até mesmo por paróquias. Ele quer nos trazer a oportunidade de, sabe, quando a gente se sente às vezes sozinho, quando a gente quer só ficar quietinho no canto da gente, ele quer se fazer próximo, ele quer estar ali. Não só aqui na Igreja Diocesana de Caruaru, mas a igreja, nós temos momentos, celebrações com crianças. A missa com as crianças. Aqui nós temos também. Então, uma vez por mês, essa igreja ela se torna repleta de crianças, porque a linguagem é outra, o jeito de conversar é outro. E aí nós experimentamos isto, geralmente uma vez por mês. Tem algo muito especial, porque tem tantas crianças hoje aqui, né? Que bonito, que dia bonito, que dia feliz. Como o padre está feliz porque vocês estão aqui na igreja, como o padre está realizado porque vocês estão aqui, porque é bom ter vocês perto. Hoje eu sou padre, mas Deus vai continuar chamando, e a gente tem esse cuidado para com estes pequenos, para que eles, muito mais do que exerçam funções na igreja, eles encontrem Cristo, amem Cristo, e abracem Cristo e a proposta de Cristo para a vida. Então, o que nós experimentamos hoje aqui na igreja, na matriz de Nossa Senhora da Salete, foi apenas um gesto cuidadoso da igreja para com aqueles pequenos que devem se encontrar com Jesus, que devem se apaixonar pelo Senhor, que devem ver o Senhor como um grande amigo. Nós precisamos extinguir, acabar com essa ideia de que Deus é distante. Será essa que avança como a aurora, viveu como um exército. Dom José Rui ou aqueles que estão responsáveis por eventos têm trazido pessoas que realmente contribuem para essa visão espiritual, para essa visão religiosa das coisas, contrapondo aquilo que é esse tempo de secularização que nós estamos vivendo. Então, a preocupação com os casais, com o matrimônio, a preocupação com as próximas gerações, a manutenção da fé dessas gerações, ela é constante. Sempre fui uma pessoa cristã e eu comecei minha caminhada sendo batizado, fiz a primeira Eucaristia, fui crismado e fui também coroinha. Bateu também aquele sentimento de ser padre
tive esse desejo há um tempo atrás. Passei por um período bem crítico. Meu pai era alcoólatra, bebia bastante, ele estava aposentado da polícia, então foi quando ele realmente se entregou ao vício, né? A ociosidade muitas vezes leva as pessoas a esse mergulho, né, nos vícios. Então foi o caso dele. E esse período a gente tinha muito conflito. Quando ele tinha as crises de abstinência, a gente levava ele para o hospital, ele dizia que ia parar, mas nunca conseguia. E chegou um período que ele teve uma crise de abstinência muito forte, da qual ele teve uma convulsão e caiu no banheiro. E ele bateu com a cabeça, teve uma abertura no crânio, e foi um período que a gente sofreu bastante. Ele se tornou uma pessoa agressiva dentro do hospital, ele teve uma crise alucinógena muito grande. Eu comecei a lutar contra o alcoolismo dele. E a melhor maneira que eu encontrei foi através da oração. Sempre a oração em primeiro lugar. E foi quando eu venci todas as barreiras. E teve um período que houve o ápice da libertação dele do vício. Que também teve, nessa libertação dele do vício, teve também a minha libertação em termos de mágoa, de ressentimento, que foi quando a gente se perdoou um ao outro. E o perdão fluiu para uma libertação completa, tanto dele, do alcoolismo, quanto minha, dos ressentimentos. Hoje ele tem 74 anos, frequenta a Missa da Graça juntamente comigo, não perde uma, só por algum motivo de ir para médico, alguma coisa extra. Mas assim, ele toda segunda-feira participa das missas. Algumas missas dominicais também ele vai, mas ele tem uma devoção muito grande à Missa da Graça, que foi onde ele teve uma experiência muito forte de Deus. Muitos querem ter uma vida nova, muitos querem ter uma vida reeditada, renovada, querem, enfim, dar um outro norte rumo à própria vida, mas se esquece que isso se faz, né, pela fé, pela experiência de Deus. Então, sem essa fé viva, né, atuante, não se tem mudanças. Então, que cada pessoa possa ter, de fato, de maneira concreta, a sua experiência com Cristo. Esse é o meu sonho de padre. A Diocese de Caruaru sempre foi uma diocese fervorosa, né, que dá testemunho do Cristo, de amor à igreja, né, em todas as suas pastorais, movimentos, todas as paróquias, os sacerdotes, os leigos que se doam muito para que o reino de Deus aconteça. E eu, graças a Deus, agradeço a Deus pelos dons que Ele me deu. E diante de 2 milênios de história da Igreja Católica, nós podemos dizer que esse jubileu de diamante da Diocese de Caruaru é apenas o início. Ela ainda está muito jovem, ela ainda é iniciante, apesar de terem se passados quase um século de história. No entanto, a sua alma é divina. Muitos desafios sociais surgiram ao longo desse tempo. A Igreja sempre procurou responder. Os desafios foram vários, porque a Igreja é governada por seres humanos e não por anjos. É uma instituição que está no tempo, marcando a sua história no tempo, na cronologia, mas ela aponta para aquilo que é eterno, para aquilo que é atemporal. Eu penso que uma diocese ela é sempre viva. E para ela manter a sua vivacidade, para ela manter a sua força, ela precisa de 2 coisas que, ao meu ver, são muito importantes. A primeira delas é a identidade. Uma pessoa sem identidade, ela não vai chegar a lugar nenhum sem ter clareza no que ela quer, sem ter clareza nos seus objetivos. Mesma coisa, uma estrutura hierárquica, uma estrutura
como a própria igreja. A igreja precisa, no mundo de hoje, na modernidade, daqui a 100 anos, daqui a 75 anos, ter identidade. Mostrar quem ela é, mostrar qual é o seu papel no mundo, qual é o seu papel na sociedade. E a segunda coisa é diálogo. Então, que uma leva a outra. Eu só posso dialogar se eu tiver identidade. Se eu não tiver uma identidade clara, eu não posso gerar diálogo com ninguém. Então, uma igreja que não dialoga, uma igreja que não está aberta ao diálogo, ela também tende a um pouco enfraquecer aquilo que ela é. Então, identidade e diálogo, acredito eu, são os grandes sonhos, as grandes metas de qualquer igreja, principalmente na modernidade, nas mudanças, nas preocupações que o mundo pode apresentar. Desde quando foi criada, a diocese nunca deixou de evangelizar. Mesmo com seus altos e baixos, mas ela fez de tudo, não é? À época, ao momento, dado as circunstâncias do tempo, ela nunca deixou de ser evangelizadora. E só isso para mim é motivo de grande orgulho. Eu considero que a Diocese de Caruaru tem muitos motivos para celebrar e comemorar o seu jubileu de diamante, os seus 75 anos. A sua presença no meio do povo, em cada família religiosa, na catequese de crianças, de jovens. E eu diria que hoje, após 75 anos, a presença da Diocese ou da Igreja Católica nas novas comunidades, que tem reunido um sem número de pessoas, de fiéis, numa busca, num segmento mais íntimo, mais próximo de Jesus Cristo. Como também a sua atuação social, através do Colégio Diocesano, através das inúmeras pastorais, aquelas chamadas pastorais sociais que nada mais são do que obras de misericórdia nos presídios, nos hospitais, nos asilos, como também a própria pastoral da criança ali com as crianças de lugares mais necessitados. Então, nesse ano jubilar, nós também inauguramos recentemente o Lar Sacerdotal, que é uma casa para sacerdotes idosos, onde eles são acolhidos no final da sua vida. A própria inauguração da residência episcopal, substituindo assim o Palácio do Bispo, que foi onde o primeiro bispo morou, e fazendo a reforma desse Palácio do Bispo para que ele se torne, agora no final deste ano jubilar, inaugurado para ser um acervo de arte sacra, um pequeno museu que possa contar não apenas a história da Igreja Particular de Caruaru, mas que possa ser também uma referência de história para a sociedade. Então é assim que nós estamos celebrando e comemorando o jubileu da Diocese de Caruaru.